Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Aula 10, continuação da perícia em face à legislação. Estamos no Código de Processo Penal e eu dizia para os senhores que nós estávamos diante do estudo do laudo pericial do CPP. Gente, tanto a questão da não adstrição do juiz ao laudo, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte, quanto à questão da omissão, obscuridade e contrariedade nos laudos, e a questão das possíveis nulidades do mesmo, da divergência entre laudos com relação ao perito relator e o revisor, ou entre dois peritos, se for o caso, e mesmo da fotografia obrigatória, lembre que nós estamos falando ainda do laudo pericial. Laudo pericial que deve ser emitido por um perito oficial. Os requisitos do laudo, então, começam lá no artigo 160. Muito bem, estamos falando do laudo pericial no CPP. Nós vamos voltar a tratar do laudo pericial lá na frente, quando nós tratarmos da cadeia de custódia. E aí vamos falar de quesitos e aprofundar um pouco mais no estudo do laudo. Agora nós estamos falando do laudo como um todo, dentro do bojo do estudo do perito e das perícias no CPP. Lembram daquele estudo sistemático que eu falei para vocês? Pois é, não adianta ler a legislação, o Código de Processo Penal do artigo 1 ao 300, pessoal. Vocês precisam fazer um estudo sistemático, sempre com a legislação penal geral, sempre com a legislação penal especial do Código Penal em mãos e ainda com a legislação penal esparsa, certo? Ainda, se vocês contarem com um tradutor da linguagem jurídica para os vossos estudos, melhor ainda. É isso que eu estou tentando fazer. Então, vamos adiante. Pessoal, artigo 159 vai falar das partes e do assistente técnico, ou os assistentes técnicos. Aqui eu quero fazer uma pausa para dizer para vocês o seguinte. Nós já comentamos que no processo civil, os peritos judiciais podem ser oficiais ou não. No processo criminal, no processo penal, regido pelo Código de Processo Penal, a perícia criminal é apenas oficial. O perito criminal é apenas oficial. O perito médico-legista é apenas oficial. Quando for admitido um expert, um cientista, para se manifestar a respeito de fato cuja prova precise de conhecimento científico, o juiz deve aceitar este profissional e o nome dele é assistente técnico. Portanto, o assistente técnico é facultado, segundo o parágrafo 3º do artigo 159, ao Ministério Público, ao assistente da acusação, ao ofendido, ao querelante, ao acusado, a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos ou de assistente técnico. Pessoal, ao MP, ao assistente da acusação, ao ofendido e ao querelante, e ao acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Muito bem, o assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e a elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas da decisão. Pessoal, vamos por partes, vamos devagar, que esse terreno aqui é bastante escorregadio. Gente, quando nós falamos em assistente técnico, primeiramente, vocês não devem confundi-lo com o assistente da acusação, certo? Pessoal, em um processo judicial comum, nós temos as partes são basicamente autor, a direito, e o réu, a pessoa que sofre a imputação da carga processual. No processo criminal, o Ministério Público, na maior parte das vezes, faz a parte de acusação, porque ele defende a ordem jurídica. Então, é ele que defende o cumprimento das normas penais, enquanto que o réu é a pessoa física acusada. Em alguns casos, a pessoa jurídica, no caso de crimes ambientais. Mas, na maior parte das vezes, uma pessoa física que possui imputabilidade. Pessoa física, maior de idade, plena das suas faculdades mentais, com imputabilidade, portanto, uma pessoa apta a figurar no polo passivo da demanda. Isso é muito complexo, essa terminologia nós não vamos usar muito aqui. Mas apenas para vocês entenderem que o assistente técnico, ele não é parte. Ele pode ser
indicado pelo assistente da acusação. E quem é o assistente da acusação? Pessoal, lembrem que no processo penal nós temos as ações penais públicas e incondicionadas, condicionadas, mas públicas, aonde o autor é sempre a justiça pública, ou seja, o Ministério Público, promotor público, promotor de justiça, procurador de justiça nos processos federais. Este MP pode aceitar como assistente da acusação um advogado, ou pode aceitar como assistente da acusação a vítima. Então, na maior parte das vezes, o assistente da acusação, que é o MP, é a vítima. E aí, esta vítima pode constituir um advogado, que será o advogado do assistente da acusação, no caso. Lembre, o assistente da acusação é a vítima, ou a pessoa que sofre com algum tipo de prejuízo com o cometimento do delito, certo? O acusador é sempre o MP. Regra, exceção, ações penais privadas, ou de iniciativa privada, aonde só vai caber a ação penal mediante a denúncia por parte da vítima, ou a sua representação. Gente, o que eu quero dizer é que a vítima é a pessoa que vai, o sujeito ativo da demanda, é quem vai acusar, e não o MP. É uma exceção à regra da ação pública. A regra no processo penal é a ação pública. Exceções, ações penais privadas. E que crimes são esses que comportam a ação penal privada? Crimes contra a honra. Então, injúria, calúnia e difamação, embora sejam tipificados como condutas típicas, sejam tipificados como crimes no Código Penal, nós teremos a figura da vítima como sendo o acusador. E, no caso, ele se chamaria querelante. Então, não se enganem. O querelante, a ação penal privada e essas questões processuais não aparecem para nós na nossa prova. Certo? Aqui nós tratamos apenas de processos criminais públicos, porque os crimes contra a vida são de ação penal pública. E na maior parte das vezes, incondicionada. Incondicionada que a representação da vítima. Pessoal, não se preocupem com isso. Eu apenas estou explicando para os senhores quem são as figuras que aparecem no parágrafo 3º do artigo 159 e quem é a figura do assistente técnico. Certo? Então, primeiramente, o assistente técnico, ele faz a função de um perito, mas não é perito no processo penal, certo? Ele é o assistente técnico, ele tem nome próprio. Ele precisa ser aceito pelo juiz, admitido pelo juiz, e somente trabalha após a conclusão dos exames e a elaboração dos laudos pelos peritos oficiais. E as partes são intimadas da decisão que aceita o assistente técnico. Repetindo, o assistente técnico pode ser da acusação, pode ser do ofendido, a vítima, pode ser do assistente da acusação, a vítima, pode ser do querelante, a vítima, e pode ser do acusado, o réu. Pode formular quesitos e pode indicar assistente técnico. Certo? Muito bem. Este assistente técnico, que não é o perito oficial, ele não se confunde com o assistente da acusação. Tudo bem. E também não se confunde com o advogado do assistente da acusação. Tudo bem? Então tá. Assistente técnico pode ser da defesa, da acusação. Ok. Que mais? Ele atua a partir da sua admissão pelo juiz, não é pelo delegado de polícia, e nem pelo Ministério Público. Então, a partir da sua admissão e após a conclusão dos exames e a elaboração dos laudos pelos peritos oficiais. Não pode ser admitido antes. Ele atua depois do laudo. Ele não pode atuar antes. E as partes são intimadas da decisão. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecer a prova ou para responder quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Ou seja, requerimento de oitiva de perito oficial pode ser por laudo complementar, deve ser requerido com antecedência mínima de 10 dias
E ainda, nem sempre o perito vai responder oralmente. Ele pode responder por escrito através de laudo complementar. Essa decisão cabe ao diretor da instituição de perícia oficial. Pessoal, o que ocorre na prática é que se o juiz nomear o perito como testemunha ou for indicado como testemunha, de nada vai valer o parágrafo 5º, o inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 159. Tudo bem? Então, o perito, enquanto tal, pode responder por laudo complementar, não precisa ser ouvido em juízo. O problema é que, quando ele se negar, o juiz pode, a pedido das partes ou de ofício, com base no poder geral de cautela, requerer a oitiva não com base no parágrafo 5º, mas adiante como testemunha. E aí cai por terra a possibilidade da apresentação de laudo complementar. Acredito que isso vai ser um pouco processualístico demais para aparecer na prova, mas enfim, estamos fazendo uma varredura no CPP, na parte da perícia, para que os senhores não percam nada, certo? Inciso 2 do parágrafo 5º, indicar assistentes técnicos. Então, é permitido às partes quanto à perícia indicar assistentes técnicos e poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou inquiridos em audiência. Pareceres. Aqui está mais uma justificativa para aquilo que eu disse para os senhores. Perito criminal no processo penal é apenas o perito oficial, é apenas o perito criminal e o médico legista. Assistente técnico não emite laudo no processo penal, ele emite parecer. Tudo bem? Vamos adiante. Parágrafo 6º do artigo 159. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, na presença de perito oficial para exames pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Por exemplo, o cadáver. Pessoal, no parágrafo 6º aqui, o legislador já está fazendo lá atrás, lá na década de 1940, uma previsão da cadeia de custódia, disponibilizado no ambiente do órgão oficial. Isso é uma prévia, esse parágrafo 6º do artigo 159, ele inspirou a reforma de 2019 no que se refere às centrais de custódia, que nós vamos ver mais na frente na aula de cadeia de custódia, ok? Parágrafo 7º do artigo 159. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Lembrem, então, o parágrafo 7º do artigo 159 vai tratar lá daquela questão que nós falamos da divergência entre peritos, se houver divergência entre os peritos. Lembrem da perícia complexa lá do artigo 159, parágrafo 7º. Perícia complexa é aquela que envolve mais de um campo do conhecimento. Por exemplo, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, enfim, perícias complexas que envolvam mais de um exame. Certo? Ou de um conhecimento, mais de um conhecimento especializado. Pode-se designar mais de um perito e as partes indicar mais de um assistente técnico. Esse pedido deve ser avaliado pelo juiz. Certo? Adiante. Artigo 280, importantíssimo. É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o dispositivo sobre a suspeição dos juízes. Pessoal, aqui eu faço um parêntese para lembrá-los do que nós já comentamos na aula passada e retrasada, sobretudo, no que se refere à orientação da ONU, recomendação, melhor dizendo, no sentido de que o órgão de perícia, serviço de medicina legal forense, deveria estar subordinado a uma autoridade judicial ou autoridade independente, não sob a mesma autoridade governamental que a polícia. Tampouco deveria ter o monopólio da evidência material para fins judiciais. Pessoal, a própria legislação processual penal brasileira já previa o que está na recomendação 81. Por que eu digo isso? Porque se o artigo 280 do CPP estende aos peritos, no que for aplicável, o disposto sob a suspeição dos juízes, ele nada mais está dizendo que, quando o juiz
nas hipóteses em que o juiz for suspeito, o perito também o é. E quando que um juiz ou um perito, então, é suspeito, considerado suspeito? Quando ele tem ferida a sua imparcialidade. Pessoal, a imparcialidade do juiz, ela é um princípio fundamental do processo penal. Não há jurisdição sem um juiz imparcial. Evidentemente que o juiz, ele possui convicções próprias, mas ele não pode expô-las. Ou seja, o juiz tem que se colocar distante das partes. Não à toa, nesta reforma de 2019, foi criada a figura do juiz de garantias. Juiz de garantias é aquele juiz que tem o primeiro contato com a prova, onde ainda aquela prova não foi avaliada sob o aspecto da sua legitimidade, ou seja, da sua licitude. As provas ilícitas, elas devem ser desentranhadas do processo. A questão é desentranhar da mente do juiz também. Então é por isso que o juiz de garantias, ele participa no momento quente do processo, digamos assim, juntamente com os peritos criminais. Lembre lá do laudo de levantamento de local de morte ou local suspeito. O perito sequer tem um inquérito policial para se embasar. Ele tem apenas uma ocorrência policial e uma designação no meio da madrugada. Tem um boletim de ocorrência, uma denúncia anônima. Enfim, ele sequer conta com a presença da polícia judiciária no local. Ele pode até chegar antes que a polícia judiciária. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o juiz de garantias também pode estar no seu plantão e também pode despachar em um processo aonde ele ainda sequer foi reconhecido como tal. Gente, se o juiz não tem que ser imparcial, o artigo 280 diz que os peritos também devem sê-lo. Ou seja, o perito também deve ser imparcial. Se ele deve ser imparcial, o serviço de medicina forense e de criminalística também deve ser afastado das polícias judiciárias. Ele deve estar mais atrelado a um trabalho judicial, próximo ao juiz. Vamos ver o que diz o artigo 252, que trata da jurisdição no processo. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Gente, isso aqui nunca apareceu em prova, mas vocês já sabem, vocês já contam com um arsenal de conhecimento jurídico suficiente para entender que, quando o artigo 280 estende aos peritos o disposto sobre suspeição dos juízes, é sinônimo de que o artigo 252, que trata da jurisdição, se estende aos peritos. Então, o juiz não pode exercer jurisdição, leia-se pela exegese do artigo 280, de que o perito também não pode exercer o seu ofício quando ele for cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, ou órgão do MP, ou autoridade policial, ou auxiliar da justiça ou perito. Ou seja, já tem um perito lá que tem algum tipo de vínculo com o perito oficial, ele deve ser substituído por outro que não possua esta restrição, com base na suspeição. E como é que eu faço isso, pessoal? Isso é matéria de defesa. A parte que se sentir prejudicada com o trabalho daquele perito deve arguir uma exceção de suspeição do perito, assim como se faz com o juiz. Inciso 2, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Gente, é muito comum o juiz em final de carreira se aposentar e funcionar como advogado. Certo? Mesma coisa o perito. O perito trabalha 30 anos, entregou todos os seus laudos, se aposentou. Vai trabalhar como advogado? Não pode, pelo inciso 2, no mesmo processo onde ele atuou como perito. Certo? Fere a imparcialidade do perito. Inciso 3, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Ele trabalhou como juiz de outra instância, ou seja, ele era juiz de 1º grau, foi promovido para outro órgão. Muito bem, ele não pode atuar nesta jurisdição, aqui trata especificamente do juiz. Inciso 4, ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo afim em linha reta colateral até o 3º grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Então, pessoal,
se existe interesse de algumas partes no feito. E aí eu vou deixar a cargo da imaginação dos senhores. Imagine o perito tem interesse em algum processo. Por exemplo, a vítima é um credor do perito. É um caso onde o perito não tem nenhum vínculo, ele não é parente, nem cônjuge, nem consanguíneo, nem afim, nem em linha reta, nem colateral, terceiro grau, ou seja, sobrinho, sobrinho-neto, filho-neto, não atuou como defensor nem como advogado, pois ele também não tem interesse na questão. O perito não pode ter interesse na questão. É claro que quando ele for aplicar o exame, ele não vai ter conhecimento dessa situação, mas fica a brecha aí para os advogados de defesa arguírem a suspeição do juiz, a suspeição do perito, melhor dizendo, certo? Pois estaria ferida a imparcialidade. E por fim, inciso 4, ele próprio, seu cônjuge, for parte diretamente interessada no feito, foi o que eu acabei de dizer. Gente, entendam então que a suspeição fere a imparcialidade e ela é uma proteção do processo. Evidente que nós não estamos dizendo que o juiz ou que o perito vá trabalhar de má fé, mas ele é uma proteção do processo. Lembrem do princípio da ampla defesa. Na dúvida, tira o juiz, na dúvida, tira o perito e troca por um outro. Esta é a lógica do processo, certo? Nós não estamos presumindo má fé nem dos juízes, nem dos peritos. Nós estamos apenas protegendo um princípio de processo penal, que é a ampla defesa. Por fim, agora sim, o artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Então, pessoal, também se aplica aos peritos. Lembram da perícia complexa? Pois é, eu não posso nomear irmãos, nem cônjuges, nem parentes entre si, consanguíneos ou afins em linha reta colateral, pais e filhos, netos e netos com avós, sobrinhos, não podem realizar perícia complexa. Então, a adaptação do artigo 153 para a questão dos peritos, leia-se, nos juízos coletivos, nós vamos ler perícia complexa, lá do parágrafo 7º do artigo 159 do CPP. Certo? Adiante. Artigo 275, o perito, ainda quando não oficial, está sujeito à disciplina judiciária. Por óbvio, ainda quando não oficial. Quem é o perito não oficial? Alguns vão dizer o assistente técnico. Errado. Aqui nós estamos falando do perito ad hoc quando houver. Nós estamos falando lá daquelas duas pessoas idôneas. Pessoal, na falta de perito oficial, o exame será feito por duas pessoas idôneas. Então, ainda que não oficial, deve estar sujeito à disciplina judiciária. Não é o assistente técnico, tá bem? Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. O perito, ele está sujeito às condições de imparcialidade do juiz. Então, a distribuição do processo se dá com base na escala de plantão. A escala de plantão é a escala de distribuição das demandas criminais para os peritos. E as partes não podem intervir na nomeação. Certo? Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, salvo escusa atendível. Aqui está a prova da defasagem da legislação, né, pessoal? Multa de 100 a 500 mil réis é uma unidade monetária que já não existe no nosso ordenamento econômico, certo? Mas o perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, salvo escusa atendível, ou seja, ele está doente, ele está enfermo, ele está impedido de atuar, ele está com a sua imparcialidade afetada. Ele mesmo pode arguir a sua parcialidade, no caso, ou falta de imparcialidade. Parágrafo único do artigo 277, incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa provada imediatamente, deixar de acudir à intimação ao chamado da autoridade, policial, ou judiciária ou ministerial, e a linha B, não comparecer ao dia e local designados para o exame, a linha C, não der laudo, concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos.
Então, se na nossa prova ela perguntar, o perito pode ser multado por não realizar a perícia? Artigo 277, parágrafo único, a linha C. Sim, ele pode concorrer em uma pena. Ele não comparece no dia, é como se ele não tivesse aceitado o encargo. Pessoal, eu lembro bem de um caso onde um perito médico legista não quis atender, o perito médico legista da área da psiquiatria não quis atender um caso, se negou a atender um caso de exame de lesões, porque alegou não ser a área dele. Pois bem, ele foi obrigado, por força do artigo 277, parágrafo único, a linha C, sob pena de multa fixada pelo juiz, a atender o encargo. Certo? Adiante, pessoal. Artigo 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade judicial, policial, ministerial poderá determinar sua condução. Aqui não, aqui é a autoridade judicial. Faltou o judicial ali. Viram como é importante um técnico para ler junto à lei? Aqui é a autoridade, no artigo 278, autoridade judicial. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade judicial vai determinar a sua condução. 279. Não poderão ser peritos, inciso 1, o que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionado no inciso 1 a 4 do artigo 69 do Código Penal, ou seja, quem está com os direitos interditados. Inciso 2, os que estiverem prestado depoimento no processo opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Inciso 3, os analfabetos menores de 21. E, por fim, o artigo 281 vai equiparar os intérpretes para todos os efeitos como se peritos fossem. Eles são peritos da língua estrangeira, vão prestar compromisso e vão emitir laudo pericial. Gente, aqui vocês podem pensar, tá, mas a autoridade policial não pode determinar a condição do perito? Não pode. Por quê? Porque não há hierarquia entre perito e delegado. Certo? Ficamos por aqui. Próxima aula, vamos tratar das obrigações por parte das polícias.